E aí, beleza? Meu nome é Ivan Cruz e hoje eu vou falar um pouco sobre o livro que eu terminei de ler, que é o Trabalhe 4 Horas por Semana. Esse livro é um livro muito bom, é um livro escrito por Timothy Ferriss. Timothy Ferriss é um figurão americano que é aficionado por eliminação, simplificação, automatização das coisas. Só deixa eu falar um pouquinho antes de entrar mais no conteúdo do livro. Esse é o quarto livro que eu leio esse ano. Esse ano eu estou num projeto de ler um livro por semana. Eu estou uma semana atrasado, mas o meu próximo livro vai ser bem curtinho, então vou conseguir. E esse livro aqui eu li ele muito tempo atrás. Eu li acho que em 2009, se eu não me engano. Há muito tempo atrás, e eu gostei muito desse livro. Esse é um tipo de livro divisor de águas, assim. Você lê alguns livros bons, você lê alguns livros legais, você lê alguns livros que mudam um pouco, mas esse certamente é um livro divisor de águas. O próprio relato das pessoas que ele põe aqui já mostra isso. Uma vez que esse livro também é uma versão ampliada e atualizada. Quando eu li em 2009, se eu não me engano, ele foi a edição original. E provavelmente depois, provavelmente em 2011, 12, não sei se isso tem aqui, não vou entrar agora para ver, mas ele fez uma versão ampliada e atualizada. Mas o livro originalmente, a maior parte do livro foi escrito em 2007. Mas as pessoas que eu conheço também, que já falaram sobre esse livro, me disseram a mesma coisa. É um livro que muda muito a sua forma de pensar. Tanto é que o livro já diz quase tudo, né? Trabalhe 4 horas por semana. Hoje em dia, quem lê isso, as pessoas, quem é mais antigo, ou quem é mais... acha estranho, né? Pô, trabalhar 4 horas por semana. A gente vive numa cultura muito onde o trabalho, o esforço, o trabalho árduo é o que vai te deixar rico, é o que te vai dar sucesso, é o que te vai trazer segurança. E esse livro vai bem contra essa ideia, vai bem contra esse princípio. Só falando um pouco mais do Timothy Ferriss, ele também escreveu esse livro aqui. Olha que bíblia que é isso aqui, 4 Horas para o Corpo. Esse livro é uma bíblia, eu já li ele todinho também. Ele fala de tudo, de tudo. Enfim, tem muita ilustração, tem muitos recursos, mas é um livro que ele escreveu depois que ele ficou famoso por este livro, e que ele fala sobre... ele traz esses mesmos princípios de eliminação, de simplificação e automatização, só que para o corpo, não para o trabalho. Então esse é um livro muito bom também que eu recomendo. E depois ele escreveu um outro livro que é 4 Hours Chef. Então é um livro que não foi traduzido para o português porque é um livro que não fez muito sucesso, que é os mesmos princípios tanto do trabalho para o corpo, mas para a cozinha. Eu não li o livro de 4 Hours Chef. Recentemente, antes de falar do livro, o Timothy Ferriss, né, ou conhecido também como Tim Ferriss, ele escreveu um livro que chama Tools of Titans. E é um livro muito bacana que fala sobre as ferramentas dos gigantes. Então ele entrevistou muita gente grande, muito famoso, muita gente que fez sucesso, pessoas de sucesso, e escreveu esse livro Tools of Titans, que traduzido para o português é As Ferramentas dos Titãs, que, se eu não me engano, vai ser, eu li recentemente que vai ser traduzido para o português através da editora Planeta, ou não lembro agora se é Planeta ou Intrínseca, não lembro agora, não lembro. Mas enfim, voltando para o livro, que é o resumo, eu vou fazer uma resenha desse livro, e eu até escrevi um pouquinho aqui do que eu vou falar. Falei quem que é o Timothy Ferriss, ele é um figurão americano, aficionado por simplificação, automatização e eliminação. O que aconteceu que, sei lá para os início dos anos 2000, ele saiu da faculdade e ele é aquela pessoa típica de que não para quieto, sabe? E ele saiu da faculdade e ele não estava, acho que se não me engano ele fez uma coisa com relação ao mercado financeiro, deve ser economia, não sei,
Eles falam no livro, mas eu não me recordo. E ele não queria entrar para esse mundo porque ele achava entediante. Na verdade, o que o Timothy Ferriss gosta é de aproveitar a vida, curtir a vida. Então ele decidiu abrir uma empresa de suplementos alimentares. Ele pesquisou e viu que poderia terceirizar tudo, desde a produção de vitaminas até a marketing, a distribuição, enfim, ele poderia ser uma empresa de uma pessoa só, e ele era o único dono, a pessoa que trabalhava e fazia as coisas acontecer. E ele foi nessa ideia, fez lá parcelou no cartão de crédito um lote, montou um site, com $5.000 ele montou tudo, a empresa dele. E o legal foi que 2 anos depois, a empresa dele estava faturando $40.000 por ano. Então é muito legal, né? Pô, a pessoa com $5.000, investindo numa ideia, e 2 anos depois ele tá faturando $40.000. Ele entrou nesse mundo, ele decidiu apostar e, enfim, hoje a empresa dele é de suplementos alimentares, que chama Brain Kicking. É uma empresa famosa, que ele, acho que, se não me engano, vendeu. Mas o fato é que nesses 2 anos que a empresa dele cresceu, ele se viu preso no próprio trabalho. Então ele se viu assim, pô, eu tenho que atender telefone toda hora, eu tenho que responder 3.000 e-mails por dia, por semana, eu estou muito atarefado, eu não consigo viver a minha vida, fazer o que eu quero, praticar um esporte, malhar, não consigo viajar, eu estou preso no meu trabalho. Ele se viu preso no trabalho. E o que ele fez foi isso já você vê que a característica dele, ele foi criando um processo de simplificação da vida e do trabalho. O que ele fez, ele aplicou o que ele chama de processo DEAL, que é um acrônimo para definição, eliminação, automação e liberação. Funciona tanto em inglês quanto em português. E ele aplicou esse processo na vida dele. Enfim, os processos... no início do livro ele começa explicando sobre a vida dele, o que motivou ele a escrever o livro, o que acarretou ele abrir empresa. Isso dá muitos insights também sobre o processo de vida que ele entende, a analogia que ele entende sobre a vida, sobre como você tem que viver a sua vida. Ele negava, a princípio, ele sempre negou você trabalhar pelo trabalho, você trabalhar das 5 às 9, no mesmo emprego, você fazia as coisas simplesmente por fazer, você fazer faculdade, você entrar num modelo de aposentadoria, de trabalhar para aposentar no final da vida. Ele nunca foi a favor disso. Você vê sempre que ele tem uma mentalidade de negação dos paradigmas sociais, o qual eu também me identifico muito. E depois, ele explicado isso, ele entra na explicação desse processo DEAL, do qual eu falei, que é um processo ele faz por partes. Primeiro ele define o que ele quer, o dinheiro que ele quer, definir os novos paradigmas, definir a nova mentalidade, e ele explica isso em capítulos detalhados do livro. O livro basicamente é uma introdução da história da vida dele e depois o processo DEAL. Depois ele entra na questão da eliminação, que ele fala das vantagens de você eliminar, de você viver com o suficiente, não no sentido de ser um monge que não vive com nada, mas você eliminar as coisas que te atrapalham, as coisas que atrapalham a sua mentalidade, as coisas que atrapalham o seu desenvolvimento, o seu trabalho, enfim, eliminar as coisas que você não percebe que te afetam negativamente. E você manter só as coisas que te produzem, que te jogam para frente. Ele fala de Pareto, do processo de 80-20, que 20% das causas resultam 80% dos efeitos. Então ele fala muito de eliminação desse Pareto. Ele fala sobre Parkinson, o efeito Parkinson, que se você tem um trabalho que pode ser executado em 8 horas, você vai executar em 8 horas. Se você der 2 horas para executar esse trabalho, você vai executar esse trabalho. Ele dá exemplos, né, do famoso TCC, que você tem, 1 ano para apresentar o TCC. Você demora 1 ano para fazer o TCC. Você termina ele na última semana, muitas vezes nos últimos 3
dias ou 2 dias, até mesmo no último dia, você termina seu TCC. Esse é o efeito Parkinson. Você tende a ocupar todo o seu tempo disponível para executar um trabalho. Então, ele fala de eliminação, de Pareto, Parkinson. Ele fala muito sobre eliminação nessa parte do livro. Depois ele fala sobre automação. Do pouco que você trabalha, você automatizar esses processos. Então ele fala bastante sobre assistente, você tem um assistente, você tem um assistente virtual, você contratar pessoas empresas terceiras para automatizar esses processos. Você não precisa ficar vendo os e-mails todo dia, você não precisa ficar atendendo todos os telefonemas, você pode pôr uma secretária eletrônica. Enfim, isso são coisas bem básicas que normalmente até as pessoas sabem. Ele vai muito mais a fundo, ele vai muito mais além. Ele fala sobre muitas formas de você automatizar o processo. Ele, por exemplo, ele nem responde os e-mails dele. Muitas vezes ele não faz as compras dele. Ele já está num nível muito mais avançado, claro, mas quando ele precisa comprar alguma coisa, ele solicita para o assistente virtual dele. O assistente virtual dele tem os cartões de crédito dele, tem as contas do PayPal, tem as contas da Amazon. Então, ele fala muito sobre a automação dos processos e por isso que, conforme o Pareto, né, os 20% do que ele faz, que resulta 80% dos efeitos, esses 20% ele já automatiza de tal forma que ele transforma esses 20% em, vamos supor, 3%. Por isso que ele fala em trabalho 4 horas por semana. Eu acredito que ele trabalhe 4 horas por semana. Ele fala muitas vezes que ele checa os e-mails, checa poucos e-mails, ele checa só segunda-feira, ele não checa de propósito todos os dias os e-mails. Ele checa só segunda-feira das 10 da manhã até as 10h30, só, entendeu? O resto dos problemas, o resto dos e-mails é assistentes virtuais que respondem, ele até dá autonomia para o assistente virtual dele, assim, olha, problemas até tantos dólares, até $100 você resolve, entendeu? Então ele mensurou isso e ele chegou à conclusão que $100 é um valor adequado, isso no caso dele, né? Isso também em 2000 e pouco. É um valor adequado para os assistentes virtuais resolverem os problemas para ele. Então, ele fala bastante disso. Imagina, você os outros resolvendo seus problemas e dá autonomia para as pessoas resolverem, gastarem até $100. E ele mensura isso de tal forma que ele analisa e vê assim, não vale a pena pagar esses $100 para as pessoas resolverem meus problemas e eu estar mais livre. E eu curtir a vida, eu fazer o meu kendo, eu fazer minhas viagens, eu fazer a minha programação. E na quarta parte do livro ele fala sobre liberação, ou seja, não basta você liberar o tempo, né? Você liberar também não só o tempo, mas liberar o tempo para fazer alguma coisa. Então não basta você liberar todo esse tempo e você ficar ocioso. Então ele fala sobre projetos sociais, ele fala sobre aproveitar a vida, ele entra numa parte mais filosófica. Ele fala também sobre viagem, dicas de viagens, ele entra muito na questão de como gastar pouco em lugares mais baratos. Você não precisa ser um milionário para você viver como um milionário. Você, por exemplo, com $1.500, você pode viver numa cidade da Argentina e viver uma vida de luxo. Então você não precisa ganhar 300 mil por mês para você ser milionário e você viver como um milionário. As pessoas, na verdade, não querem ser milionárias, elas querem aproveitar o que os milionários aproveitam. Então ele fala dessa questão de transpor barreiras, de você liberar, e isso tem um nome, isso chama geoarbitragem, ou arbitragem geográfica, que é você usar as diferenças cambiais que existem nos outros países e as diferenças de padrões de vida nos outros países para você não só ter menos custos no seu trabalho, mas como você aproveitar mais com menos, né? Por exemplo, o salário mínimo na Índia, se eu não me engano, eu vi recentemente, eu acho que é $55, o salário mínimo na Índia. Indianos trabalham para você por $5 a hora. Então, para eles, é um puta trabalho. Com $5 eles fazem muita coisa com $5. Para os Estados Unidos, $5 não é nada. Entendeu? Então você paga tranquilamente $5 para uma pessoa fazer um trabalho de responder 1 hora e meia para você. E ele fala também de
nessa parte da liberação é mais sobre viagens também. Então ele dá muitas dicas de viagem, ele fala como você gastar menos, como você aproveitar mais, para que você vai usar tanto o seu tempo livre, o que você vai fazer de tão bom, de importante. Então é uma parte muito legal do livro também. E finalizando, ele também mostra ao decorrer do livro vários truques e ferramentas dos finais aos capítulos. Ou seja, ele fala, por exemplo, de um tópico, mas ele dá vários truques e ferramentas no sentido de colocar sites de referência, sites que fazem aquele serviço, empresas que prestam aquele serviço, ideias, serviços que fazem aquilo que ele está colocando no capítulo, que é muito legal. É uma pena que não é muito aproveitado para nós, brasileiros, porque muitas das coisas que ele coloca ali é voltadas para os Estados Unidos. São empresas americanas, são empresas que estão lá, que não vão atender a gente, entendeu? Aqui está no Brasil. Por exemplo, ele coloca ali na parte de empresas que fazem empacotamento de produtos de tal forma que você não precise ter um funcionário para empacotar. Mas é uma empresa americana. No Brasil tem isso também, mas é mais caro e, enfim, ele fala mais de uma realidade americana, que não é tão aproveitoso para a gente. Embora a filosofia geral do livro seja muito interessante, muito boa. E esses truques e ferramentas, esse trechinho no final de cada capítulo é muito legal, porque também você vai procurar correspondentes no seu país, né? Então eu acho muito, muito legal. Além disso, ele também coloca no final de cada capítulo um tópico chamado Desafiando o Conforto. Então ele sabe da importância de você sempre se colocar fora da sua zona de conforto, de tal forma que você sempre estando fora, você está esticando a sua zona de conforto. Então você fazer coisas que a maioria das pessoas não fazem. E ele coloca exercícios simples para você conquistar isso. Me recordo também um exercício simples que ele colocou lá, é você deitar no chão, no meio da rua, num lugar movimentado durante 10 segundos. Depois de 10 segundos, você simplesmente levanta e continua o que você está fazendo. Não serve para nada, óbvio, mas pensa bem, se você fizer isso, você está desafiando a sua zona de conforto. Então ele coloca exercícios assim, muito bem pensados para você se desafiar. Na hora de você fazer uma ligação importante, você vai se sentir mais confiante fazer uma ligação. E na hora de fazer de fazer uma entrevista, você se colocar fora da sua zona de conforto, você está sempre em expansão. Você está sempre além da capacidade média das pessoas. Então esse item, desafiando o conforto, no livro, é uma parte muito boa do livro, que eu recomendo também e até faço. Eu vou fazer alguns exercícios que ele propôs. Então é isso, gente. O livro é muito legal. Essa é essa resenha do livro, as minhas opiniões sobre o livro, as minhas opiniões, né, pessoais e opiniões que até eu ponho em prática. Muitas delas eu não consigo botar todas em prática, mas você vai botando em prática, você vai colocando a sua vida mais para frente, você vai alavancando. Eu terminei de ler essa semana e já coloquei algumas coisas em prática, quero colocar mais coisas em prática. Você não tem como absorver tudo, óbvio, mas é um livro que eu tenho aqui que eu vou estar sempre consultando, sempre que necessário. E é um livro muito bom, eu recomendo. Eu fico por aqui. Trabalhe 4 horas por semana, fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. De Timothy Ferriss. Fenômeno internacional e primeiro lugar da lista de livros mais vendidos do New York Times. Recomendo. É isso aí, pessoal. Então, obrigado.